Meu nome é Tadeu Chiarelli, eu fui convidado pela Janaína Torres, da Galeria Janaína Torres, para fazer a curadoria de uma exposição de uma artista chamada Débora Paiva, uma artista aqui de São Paulo. E isso me deixou muito alegre desde o início, porque durante a pandemia eu conversei com a Débora, e a Débora tinha me convidado para que ela ia fazer uma exposição e ela gostaria muito que eu pudesse escrever sobre o trabalho. Mas, devido à pandemia, eu estava com problemas de saúde muito graves. Eu não pude aceitar o convite. Eu fiquei muito triste, ela também. E ficou uma dívida na minha cabeça. Então, quando a Janaína me convidou, a Janaína não sabia desse episódio. Quando ela me convidou, eu me senti muito compelido a aceitar, claro. Não só porque era Janaína, mas, sobretudo, porque era Débora Paiva. E, de alguma maneira, eu queria selar essa relação que vinha desde os anos 80 e que, infelizmente, teve um fim triste por causa do falecimento prematuro da Débora. Eu pensei desde o início de fazer uma antologia do trabalho dela, quer dizer, não tinha nenhuma pretensão de estabelecer, de propor uma retrospectiva do trabalho. Eu acho que não caberia, por ser uma galeria, um espaço mais restrito, digamos assim, que isso seria para um tempo será daqui a um tempo fazendo um museu, em um outro momento, em um outro contexto. A ideia era trazer para a exposição algumas obras que indicassem o percurso da Débora e como ela transitava no campo da pintura, que sempre foi uma coisa que me interessou muito. Normalmente, quando eu vou fazer alguma exposição, eu visito o ateliê, eu recolho material e depois vou escrevendo a partir daquelas questões que os trabalhos me levantaram. No caso específico da Débora, eu tinha escrito para ela, para vocês verem como é antiga essa relação. Em 97 eu escrevi um trabalho, um texto sobre o trabalho dela. Então também eu me debrucei no trabalho naquele texto que eu havia escrito e comecei a estabelecer uma comparação do que tinha mudado, do que tinha permanecido. Então foi muito importante que, a partir da obra da Débora, de 97, a final dos anos 80, até meados dos anos 2020, e desse texto de 97, eu fui repensando não só o trabalho dela, mas também as maneiras com que eu havia me debruçado sobre o trabalho em 97. E o que ocorreu entre 97 e os anos 2020 no campo da pintura, no campo das artes. Então foi uma experiência muito rica para mim poder rever o trabalho da Débora, entender os processos pelos quais ela passou nessas décadas todas e dentro dessa perspectiva específica da trajetória da Débora, repensar a história da arte contemporânea e repensar o papel da pintura na atualidade. E o trabalho dela me ajudou a pensar muito essa questão, porque, embora Débora tenha sido uma pintora de altíssima qualidade em termos formais, em termos de compreensão da cor, em compreensão do preenchimento de campo, era uma artista que sempre olhou muito bem para Matisse, olhou muito bem para Jasper Johns, e eu vejo agora que viu muitos simbolistas, que é uma questão que me interessa muito. Ela desenvolve, quer dizer, o simbolismo ela desenvolve esse aspecto pelo como pintar, pelo know-how, né?
como colocar na tela essas questões. Mas também ela traz uma questão na temática que ela explorava, que é a questão da solidão. Mas eu acho que não é a solidão do indivíduo, ou não é apenas a solidão do indivíduo frente à sociedade contemporânea, frente a todas as questões que nos envolvem como habitantes desse mundo tão conturbado e tal. Mas é também, eu vejo a pintura da Débora como uma alegoria, como uma espécie de uma alegoria da solidão da pintura, né? Qual é o papel que a pintura ocupa hoje em dia nesse mundo totalmente descaracterizado pelas mídias, pelas novas tecnologias, ou não diria descaracterizado, mas em profunda transformação, um momento em que me parece que a pintura interessa a um grupo cada vez menor de pessoas. Então, por todas essas razões que nos envolvem. Então, eu acho que escrever sobre o trabalho da Débora, e isso eu só podia fazer com o trabalho da Débora, foi pensar a pintura. Quer dizer, a pintura da Débora me ajuda a pensar toda essa história recente da pintura contemporânea. Então, nesse sentido, foi muito prazeroso poder rever os trabalhos, discutir muito com a Janaína, num clima de troca muito produtiva, e eu espero que todo mundo goste, porque a Débora é uma pessoa muito especial. A Débora é uma pessoa muito afetiva, mas ela era muito séria. Ela desenvolveu uma obra que eu acho que merece ser vista, merece ser conhecida e merece ser debatida. E eu fico muito feliz de ter contribuído com essa antologia para recuperar, na medida do possível, começar a recuperar a importância da Débora para a arte brasileira nas últimas décadas.